Entenderam o sentido musical do universo, encontraram a forma superior, a expressão ideal da beleza e da harmonia eternas. As mais elevadas concepções do gênero humano são, apenas, um eco longínquo, uma vibração enfraquecida da grande sinfonia dos mundos. É a fonte dos mais puros gozos do espírito, o segredo da vida superior, cuja potência e intensidade os nossos sentidos grosseiros nos impedem, ainda, de compreender e sentir. Para aquele que os pode gozar plenamente, o tempo não tem medida e a série dos dias inumeráveis não parece mais que um dia. Mas essas alegrias, ainda ignoradas, nos dará a evolução, à medida que nos formos elevando na escala das existências e dos mundos. Já conhecemos médiuns que percebem, em estado de transe, suaves melodias. As lágrimas abundantes que vertem testemunham não serem ilusórias suas sensações. Voltemos ao estudo do movimento das esferas, e notemos que não há, até mesmo tratando das próprias exceções à regra universal de harmonia, e dos desvios aparentes dos planetas, nada há que não se explique e não seja assunto de admiração. Elas constituem espécies de diálogos de vibrações tão aproximados quanto possível do uníssono e apresentam um encanto estético a mais nesse prodígio de beleza que é o universo. Um exemplo, dos mais incisivos, é o dos pequenos planetas, chamados telescópicos, que voam entre Marte e Júpiter, em número de cerca de 520, ocupando um espaço de oitava inteiro, dividido em outros tantos graus, de onde a probabilidade de que esse conjunto de mundículos não constitua, como se tem acreditado, um universo de destroços, mas o laboratório de muitos mundos em formação, mundos dos quais o estudo do céu nos dirá a gênese futura. As grandes relações harmônicas do que regulam a situação respectiva dos planetas de nosso sistema solar são em número de 4 e encontram sua aplicação. Em primeiro lugar, do Sol a Mercúrio, neste ponto também as forças harmônicas estão em trabalho, planetas novos se esboçam. Depois, de Mercúrio a Marte. É a região dos pequenos planetas, em que se move a nossa Terra, representando o papel de dominante local, com tendência a afastar-se do Sol para se aproximar das harmonias planetárias superiores. Marte, componente deste grupo e do qual podemos distinguir, ao telescópio, os continentes, os mares, os canais gigantes, todo o aparelho de uma civilização anterior à nossa. Marte, embora menor, é mais bem equilibrado que a nossa morada. Os 500 planetas telescópicos constituem, em seguida, um intervalo de transição, formam uma espécie de colar de pérolas celestes ligando o grupo de planetas inferiores à imponente cadeia dos grandes planetas, de Júpiter a Netuno, e além. Tal cadeia forma a quarta relação harmônica, de notas decrescentes qual o volume das esferas gigantescas que a compõem. Nesse grupo, Júpiter tem o papel de dominante, os dois mundos, maior e menor, nele se combinam. Semelhantemente à inversão harmônica do som, diz Asbel, é por uma progressão constante que o grupo antigo de Netuno e Júpiter afirma a formação de seus volumes. O caos de corpúsculos telescópicos, que segue, fez estacar bruscamente essa progressão. Júpiter lá ficou com um segundo Sol, no limiar dos dois sistemas. Dos registros de oitava e de segunda dominante, passou ao de tônica secundária e relativa, para exprimir o caráter de registro especial, evidentemente menor e relativo, em paralelo ao do Sol, que ia preencher, enquanto formações mais novas se dispunham aquém, afastando-o, pouco a pouco, e aos mundos seus tutelados, do astro de que é o mais robusto filho. Robusto, com efeito, e bem imponente em seu curso, esse colossal Júpiter, que gosto de contemplar na calma das noites de verão, 1.200 vezes maior que o nosso globo, escoltado por seus 5 satélites, dos quais um, Ganímedes, tem o volume de um planeta. Ereto sobre o plano de sua órbita, de maneira a gozar de igualdade perpétua de temperatura sob todas as latitudes, com dias e noites sempre uniformes em sua duração, é, além disso, composto de elementos de densidade 4 vezes menor que os de nossa maciça morada, o que permite entrever, para os seres que habitam ou terão de habitar Júpiter, facilidades de deslocamento, possibilidades de vida aérea que devem fazer dele uma vivenda de predileção. Que teatro magnífico da vida! Que cena de encanto e de sonho esse astro gigante! Mais estranho e mais maravilhoso ainda é Saturno, cujo aspecto se faz tão impressionante ao telescópio. Saturno é igual a 800 globos terrestres amontoados, com seu imenso diadema, em forma de anel, e seus 8 satélites, entre os quais Titã, igual em dimensões ao próprio Marte.
Saturno, com o cortejo rico que o acompanha em sua lenta revolução através do espaço, constitui, por si só, um verdadeiro universo, imagem reduzida do sistema solar. É um mundo de trabalho e de pensamento, de ciência e de arte, onde as manifestações da inteligência e da vida se desenvolvem sob formas de variedade e riqueza inimagináveis. Sua estética é sábia e complicada, o sentimento do belo tornou-se mais sutil e mais profunda pelos movimentos alternantes, pelos eclipses dos satélites e dos anéis, por todos os jogos de sombra, de luz, de cores, em suas nuances se fundem em gradações desconhecidas à vista dos habitantes da Terra, e também por acordes harmônicos, bem comoventes em suas conclusões analógicas com os do universo solar por inteiro. Vem depois, nas fronteiras do Império do Sol, Urano e Netuno, planetas misteriosos e magníficos, cujo volume é igual a quase uma centena de globos terrestres reunidos. A nota harmônica de Netuno seria a culminante do acorde geral, o cimo do acorde maior de todo o sistema. Depois, são outros planetas longínquos, sentinelas perdidas do nosso agrupamento celeste, ainda despercebidos, mas pressentidos e até calculados, segundo as influências que exercem nos confins do nosso sistema, longa cadeia que nos liga a outras famílias do mundo. Mais longe se desenvolve o imenso oceano estelar, pélago de luz e de harmonia, cujas vagas melodiosas por toda parte envolvem, a embalá-lo, nosso universo solar, esse universo para nós tão vasto e tão mesquinho em relação ao além. É a região do desconhecido, do mistério, que atrai sem cessar o nosso pensamento, sendo este impotente para medir, para definir seus milhões de sóis de todas as grandezas, de todas as potências, seus astros múltiplos, coloridos, focos terríficos que iluminam as profundezas, vertendo em ondas a luz, o calor, a energia, transportados na imensidão com velocidades formidáveis, com seus cortejos do mundos, terras do céu, invisíveis, mas suspeitadas, e as famílias humanas que os habitam, os povos e as cidades, as civilizações grandiosas de que são teatro. Por toda parte as maravilhas sucedem às maravilhas, grupos de sóis animados de colorações estranhas, arquipélagos de astros, cometas desgrenhados, errando na noite de seu afélio, focos moribundos que se acendem de repente e fugem no fundo do abismo, pálidas nebulosas de forma fantástica, fantasmas luminosos cujas irradiações, diz Herschel, levam 20.000 séculos para chegar até nossa Terra, formidáveis gênesis de universos, berços e túmulos da vida universal, vozes do passado, promessas do futuro, esplendores do infinito. E todos esses mundos unem suas vibrações em uma poderosa melodia. A alma livre dos raios terrestres, chegada a essas alturas, ouve a voz profunda dos céus eternos. As relações harmônicas que regem a situação dos planetas no espaço representam, como estabeleceu Asbel, a extensão do nosso teclado sonoro e se acham conforme a lei das distâncias e dos movimentos. Nosso sistema solar representa uma espécie de edifício de 8 andares, isto é, 8 oitavas, com uma escadaria formada de 320 degraus ou ondas harmônicas, sobre a qual os planetas estão colocados, ocupando patamares indicados pela harmonia de um acorde perfeito e múltiplo. As dissonâncias são apenas aparentes ou transitórias. O acorde encontra-se no fundo de tudo. As regras da nossa harmonia musical parecem ser apenas consequência, aplicação muito imperfeita da lei da harmonia soberana que preside a marcha dos mundos. Podemos, pois, crer, logicamente, que a melodia das esferas seria inteligível para o nosso espírito, se nossos sentidos pudessem perceber as ondas sonoras que enchem o espaço. A regra geral, embora absoluta, não é, entretanto, estreita e rígida. Em certos casos, no de Netuno, a harmonia relativa parece afastar-se do princípio, nunca, entretanto, de maneira a sair dele. O estudo dos movimentos planetários fornece a demonstração evidente desse fato. Nessa ordem de estudos, mais do que em qualquer outra, vemos manifestar-se, em sua imponente grandeza, a lei do belo que rege o universo. Mal nossa atenção é dirigida para as imensidades siderais, a sensação estética torna-se intensa. Esta sensação vai engrandecer-se agora e crescer, à medida que se precisarem as regras da harmonia universal, à proporção que se levantar para nós o véu que nos ocupa os esplendores celestes. Por toda parte, encontraremos essa concordância que encanta e comove, nesse domínio, nenhuma dessas discordâncias, dessas decepções, tão frequentes no seio da humanidade.
por toda parte se desdobrar essa potência de beleza que leva ao infinito suas combinações, abrangendo em igual unidade todas as leis, em todos os sentidos, aritmética, geométrica, estética. O universo é um poema sublime do qual começamos a soletrar o primeiro canto. Apenas discernimos algumas notas, alguns murmúrios longínquos e enfraquecidos. Já essas primeiras letras do maravilhoso alfabeto musical nos enchem de entusiasmo. Que será quando, tornados mais dignos de interpretar a divina linguagem, percebermos, compreendermos as grandes harmonias do espaço, o acorde infinito na variedade infinita, o canto modulado por esses milhões de astros que, na diversidade prodigiosa de seus volumes e de seus movimentos, afinam suas vibrações por uma simpatia eterna. Perguntar-se-á, porém, que diz essa música celeste, essa voz dos céus profundos? Essa linguagem ritmada é o verbo por excelência, aquele pelo qual todos os mundos e todos os seres superiores se comunicam entre si, chamam-se através das distâncias, pelo qual nos comunicaremos um dia com as outras famílias humanas que povoam o espaço estrelado. É o princípio mesmo das vibrações que servem para traduzir o pensamento, a telegrafia universal, veículo da ideia em todas as regiões do universo, linguagem das almas elevadas, entretendo-se de um astro a outro com suas obras comuns, com o fim a atingir, com os progressos a realizar. É ainda um hino que os mundos cantam a Deus, ora cântico de alegria, de adoração, ora de lamentações e de prece, é a grande voz das coisas, o grito de amor que sobe eternamente para a inteligência ordenadora dos universos. Quando, pois saberemos destacar nossos pensamentos e elevá-los para os cimos? Quando saberemos penetrar esses mistérios do céu e compreender que cada descobrimento realizado, cada conquista prosseguida nesta senda da luz e de beleza, contribui para enobrecer nosso espírito, para engrandecer nossa vida moral e nos proporciona alegrias superiores a todas da matéria. Quando, pois, compreenderemos que é lá, nesse esplêndido universo, que nosso próprio destino se desenvolve, e estudá-lo é estudar o próprio meio onde somos chamados a reviver, a evolver sem cessar, penetrando-nos cada vez mais das harmonias que o enchem. Que em toda parte a vida se expande em florescências de almas. Que o espaço é povoado de sociedades sem números, às quais o ser humano está ligado pelas leis de sua natureza e de seu futuro. Ah! Quanto é de lamentar aqueles que desviam seus olhares desses espetáculos e seu espírito desses problemas. Não há estudo mais impressionante, mais comovente, revelação mais alta da ciência e da arte, mais sublime lição. Não, o segredo da nossa felicidade, de nosso poder, de nosso futuro, não está nas coisas efêmeras deste mundo, reside nos ensinamentos do alto, do além. E os educadores da humanidade são muito inconscientes ou muito culpados, porque não cuidam de elevar as almas para os cimos onde resplandece a verdadeira luz. Se a dúvida ou a incerteza nos assediam, se a vida nos parece pesada, se tateamos na noite à procura do fim, se pessimismo e tristeza nos invadem, acusemos a nós próprios, porque o grande livro do infinito está aberto aos nossos olhos, com suas páginas magníficas, das quais cada palavra é um grupo de astros, cada letra é um só o grande livro onde devemos aprender a ler o sublime ensinamento. A verdade ali está escrita em letras de ouro e de fogo, chama solícita nossos olhos, verdade, realidade mais bela que todas as lendas e todas as ficções. E ela quem nos conta a vida imperecível da alma, suas vidas renascentes na espiral dos mundos, as estações inumeráveis no trajeto radioso, o prosseguimento do eterno bem, a conquista da plena consciência, a alegria de sempre viver para sempre amar, sempre subir, sempre adquirir novas potências, virtudes mais altas, percepções mais vastas. E, acima da possessão da eterna beleza, a felicidade de penetrar as leis, de associar-se mais estreitamente à obra divina e à evolução das humanidades. Desses magníficos estudos, a ideia de Deus se expande mais majestosa, mais serena. A ciência das harmonias celestes vale um pedestal grandioso sobre o qual se erige a augusta figura, beleza soberana cujo brilho, muito ofuscante para os nossos fracos olhos, fica ainda velado, mas irradia docemente através da obscuridade que a envolve. Ideia de Deus, centro inefável para onde verguem e se fundem, em síntese sem limites, todas as ciências, todas as artes, todas as verdades superiores. Tu és a primeira e a última palavra das coisas presentes ou passadas, próximas ou longínquas. Tu és a própria lei, a causa única de todas as coisas, a união absoluta, fundamental, do bem e do belo, que reclama o pensamento,
que exige a consciência e na qual a alma humana acha a sua razão de ser e a fonte inesgotável de suas forças, de suas luzes, de suas inspirações. 5. Necessidade da ideia de Deus. Nos capítulos precedentes demonstramos a necessidade da ideia de Deus. Ela se afirma e se impõe, fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias, de todas as crenças. É também livre de todo liame com qualquer religião, a cujo estudo nos entreguemos, na independência absoluta de nosso pensamento e de nossa consciência. Deus é maior que todas as teorias e todos os sistemas. Eis a razão por que não pode ele ser atingido, nem minorado pelos erros e faltas que os homens têm cometido em seu nome. Deus é soberano a tudo. O ser divino escapa a toda a denominação e a qualquer medida, e, se lhe chamamos Deus, é por falta de um nome maior, assim o disse Victor Hugo. A questão de Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre nossas cabeças e cuja solução se liga, de maneira estrita, imperiosa, ao problema do ser humano e de seu destino, ao problema da vida individual e da vida social. O conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida é o que há de mais essencial, de mais necessário, porque é Ele que nos sustenta, nos inspira e nos dirige mesmo a nossa revelia. E esta verdade não é inacessível, como veremos, é simples e clara, está ao alcance de todos. Basta procurá-la, sem preconceitos, sem reservas, ao lado da consciência e da razão. Não lembraremos aqui as teorias e os sistemas inúmeros que as religiões e as escolas filosóficas arquitetaram através dos séculos. Pouco nos importam hoje as controvérsias, as cóleras, as agitações vãs do passado. Para elucidar tal assunto, temos agora recursos mais elevados que os do pensamento humano, temos o ensino daqueles que deixaram a terra, a apreciação das almas que, tendo franqueado o túmulo, nos fazem ouvir, do fundo do mundo invisível, seus conselhos, seus apelos, suas exortações. Verdade é que nem todos os espíritos são igualmente aptos a tratar dessas questões. Acontece com os espíritos de além-túmulo mesmo que com os homens. Nem todos estão igualmente desenvolvidos, não chegaram todos ao mesmo grau de evolução. Daí as contradições, as diferenças de vistas. Acima, porém, da multidão das almas obscuras, ignorantes, atrasadas, há espíritos eminentes, descidos das esferas para esclarecer e guiar a humanidade. Ora, que dizem esses espíritos sobre a questão de Deus? A existência da potência suprema é afirmada por todos os espíritos elevados. Aqueles, dentre nós, que têm estudado o espiritismo filosófico, sabem que todos os grandes espíritos, todos aqueles cujos ensinamentos têm reconfortado as nossas almas, mitigado nossas misérias, sustentado nossos desfalecimentos, são unânimes em afirmar, em repetir, em reconhecer a alta inteligência que governa os seres e os mundos. Eles dizem que essa inteligência se revela mais brilhante e mais sublime à medida que se escalam os degraus da vida espiritual. O mesmo se dá com os escritores e filósofos espíritas, desde Allan Kardec até nossos dias. Todos afirmam a existência de uma causa eterna no universo. Não há efeito sem causa, disse Allan Kardec, e todo efeito inteligente tem forçosamente uma causa inteligente. Eis o princípio sobre o qual repousa o espiritismo inteiro. Esse princípio, quando aplicamos às manifestações de além-túmulo, demonstra a existência dos espíritos. Aplicado ao estudo do mundo e das leis universais, demonstra a existência de uma causa inteligente no universo. Eis porque a existência de Deus constitui um dos pontos essenciais do ensino espírita. Acrescento que é inseparável do resto desses ensina, porque, neste último, tudo se figa, tudo se coordena e se encadeia. Que não nos falem de dogmas. O espiritismo não os comporta. Ele nada impõe, ensina. Todo ensino tem seus princípios. A ideia de Deus é um dos princípios fundamentais do espiritismo. Dizem-nos frequentemente, para que nos ocuparmos dessa questão de Deus. A existência de Deus não pode ser provada. Ou ainda, a existência de Deus ou sua não existência é sem predomínio sobre a vida das massas e da humanidade. Ocupemo-nos de alguma coisa mais prática, não percamos nosso tempo em dissertações vãs, em discussões metafísicas. Pois bem, em que pese aqueles que mantêm esta linguagem, repetirei que é questão vital por excelência, responderei que o homem não se pode desinteressar dela, porque o homem é um ser. O homem vive, e importa-lhe saber qual é a fonte, qual é a causa, qual é a lei da vida. A opinião que tem sobre a causa, sobre a lei do universo,
Essa opinião, o quer queira ou não, quer saiba ou não, se reflete em seus atos, em toda a sua vida pública ou particular. Qualquer que seja a ignorância do homem no que respeita às leis superiores, na realidade, é segundo a ideia que forma dessas leis, por mais vaga e confusa que possa ser tal concepção, é de conformidade com essa ideia que a criatura age. Desta opinião, sobre Deus, sobre o mundo e sobre a vida, notais que estes três assuntos são inseparáveis. Desta opinião, as sociedades humanas vivem ou morrem. É ela que divide a humanidade em dois campos. Por toda parte, vêem-se famílias em desacordo, em desunião intelectual, porque há muitos sistemas acerca de Deus. O padre inculca uma mulher, o professor ensina outro ao homem, quando não lhe sugere a ideia do nada. Essas polêmicas e essas contradições explicam-se, entretanto. Tem sua razão de ser. Devemos nos lembrar de que nem todas as inteligências chegaram ao mesmo ponto de evolução, que nem todos podem ver e compreender de igual modo e no mesmo sentido. Daí, tantas opiniões e crenças diversas. A possibilidade que temos de compreender, de julgar e de discernir só se desenvolve lentamente, de séculos em séculos, de existências em existências. Nosso conhecimento e nossa compreensão das coisas se completam e tornam claros, à medida que nos elevamos na escala imensa dos renascimentos. Todos sabem que alguém, colocado ao pé da montanha, não pode descortinar o mesmo panorama aberto ao que já chegou ao vértice, mas, prosseguindo sua ascensão, um chegará a ver as mesmas coisas que o outro. O mesmo acontece com o espírito em sua ascensão gradual. O universo não se revela senão pouco a pouco, à medida que a capacidade de lhe compreender as leis se desenvolve e engrandece o indivíduo. Daí vem o sistema, as escolas filosóficas e religiosas, que correspondem aos diversos graus de adiantamento dos espíritos que uns e noutros se fiam e, muitas vezes, aí se ensuram. 6. As leis universais. Repitamos, todas as obras científicas produzidas há meio século nos demonstram a existência e a ação das leis naturais. Essas leis estão ligadas por uma outra, superior, que as abrange inteiramente, regularizando-as e elevando-as à unidade, à ordem e à harmonia. E por essas leis, sábias e profundas, ordenadoras e organizadoras do universo, que a inteligência suprema se revela. Certos sábios objetam, na verdade, que as leis universais são cegas. Mas, de que forma leis cegas poderiam dirigir a marcha dos mundos no espaço, regular todos os fenômenos, todas as manifestações da vida, e isso com precisão admirável? Se as leis são cegas, diremos, evidentemente devem agir ao acaso. Mas o acaso é a falta de direção e a ausência de toda a inteligência atuante. E, pois, o acaso inconciliável com a noção de ordem e de harmonia. A ideia da lei nos parece, portanto, inseparável da ideia da inteligência, porque é obra de um pensamento. Somente este pode dispor e ordenar todas as coisas no universo. E o pensamento não se pode produzir sem a existência de um ser que seja o seu gerador. Não há lei possível fora e sem o concurso da inteligência e da vontade que a dirige. De outra forma, a lei seria cega, como opinam os materialistas, iria ao acaso, à mercê da corrente. Seria exatamente qual um homem que dissesse seguir certa estrada sem o socorro da vista, cairia em qualquer fosso, depois de dar alguns passos. Assim nos é permitido afirmar que uma lei, cega, não seria mais lei. Acabamos de ver que as pesquisas da ciência demonstram a existência das leis universais. Todos os dias essa ciência se adianta, não raro a contragosto, é verdade, mas, enfim, avança, pouco a pouco, para a grande unidade que entrevemos no fundo das coisas. Não há, sem excetuar mesmo os próprios positivistas e os materialistas, quem não seja arrastado por esse movimento de ideias. Encaminham-se, sem disso se aperceberem, para a percepção grandiosa que reúne todas as forças, todas as leis do universo. Com efeito, poder-se-ia provar que Auguste Comte, Littré, o Dr. Robinet, toda a escola positivista, em suma, se entrega a respeito destes assuntos as mais flagrantes contradições. Rejeitam a ideia do absoluto, a de uma causa geradora, e proclamam e até provam que a matéria é a manifestação sensível de um princípio universal. Na opinião deles, todas as ciências se superpõem e acabam reunindo-se em uma generalidade suprema que põe o céu em sua unidade. Segundo Burnouf, a ciência está prestes a chegar a uma teoria, cuja fórmula geral confirmaria a unidade da substância, a invariabilidade da vida e sua união indissolúvel com o pensamento. Ora,
que vem a ser essa trilogia da substância, da vida, do pensamento, essa generalidade suprema, essa lei universal, esse princípio único, que preside a todos os fenômenos da natureza, a todas as metamorfoses, a todos os atos da vida, a todas as inspirações do espírito. Que é, pois, um centro no qual se resume e se confunde tudo que é, tudo que vive, tudo que pensa. Que é, se não o absoluto, se não o próprio Deus. É verdade que se obstinam a recusar a inteligência e a consciência a esse absoluto, a essa causa suprema, mas ficará sempre por explicar de que modo uma causa inteligente, cega e inconsciente, pôde produzir todas as magnificências do cosmos, todos os esplendores da inteligência, da luz, da vida, sem saber que o fazia. Como, sem consciência, nem vontade, sem reflexão, nem julgamento, pôde produzir seres que refletem, querem, julgam, dotados de consciência e de razão. Tudo vem de Deus e remonta a Ele. Um fluido mais sutil que o éter emana do pensamento criador. Esse fluido muito quintessenciado para ser apreendido pela nossa compreensão, em consequência de combinações sucessivas, tornou-se o éter. Do éter saíram todas as formas graduadas da matéria e da vida. Chegadas ao ponto extremo da descida, a substância e a vida remonta o ciclo imenso das evoluções. Já ouvimos, a ordem e a majestade do universo não se revelam somente no movimento dos astros, na marcha dos mundos, revelam-se também, de modo imponente, na evolução e desenvolvimento da vida na superfície desses mundos. Hoje, podeis estabelecer que a vida se desenvolva, se transforma e se apura segundo um plano preconcebido, se aperfeiçoa à medida que percorre sua órbita imensa. Começais a compreender que tudo está regulado em vista de um fim, e esse fim é a progressão do ser, é o crescimento contínuo, e a realização de formas sempre perfeitas, de beleza, de sabedoria, de moralidade. Podeis observar em torno de nós essa lei majestosa do progresso, através de todo o lento trabalho da natureza, desde as formas inferiores, desde os infinitamente pequenos, os infusórios que flutuam nas águas, elevando-se, de grau em grau, na escala das espécies, até o homem. O instinto torna-se sensibilidade, inteligência, consciência, razão. Sabemos também que essa ascensão não para aí. Graças aos ensinamentos do além, aprendemos que prossegue, através dos mundos invisíveis, sob formas cada vez mais sutis, e prossegue, de potência em potência, de glória em glória, até o infinito, até Deus. E essa ascensão grandiosa da vida só se explica pela existência de uma causa inteligente, de uma energia incessante, que penetra e envolve toda a natureza. É quem rege e estimula essa evolução colossal da vida para o bem, para o belo, para o perfeito. O mesmo acontece no domínio moral. Nossas existências se sucedem e se desenrolam através dos séculos. Os acontecimentos se seguem sem que vejamos o laço que os liga. Mas a justiça imanente paira sobre todas as coisas, fixa a nossa sorte, segundo uma lei, segundo um princípio infalível. Pensamento, palavras, ações, tudo se encadeia. Tudo está ligado por uma série de causas e efeitos que formam a trama de nossos destinos. Insistamos neste ponto, é graças à revelação dos Espíritos que a lei de justiça nos apareceu com esse caráter imponente, com suas vastas consequências e o encadeamento prodigioso das coisas que domina e rege. Quando estudamos o problema da vida futura, quando examinamos a situação do espírito depois da morte, e é esse o objeto capital das pesquisas psíquicas, encontramo-nos em presença de um fato considerável, pleno de consequências morais. Verifica-se um estado de coisas que é regulado por uma lei de equilíbrio e de harmonia. Logo que a alma transpõe a morte, desde que despertam no mundo dos espíritos, o quadro de suas vidas passadas se desenrola, pouco a pouco, à sua vista. Ela se mira em um espelho que reflete fielmente todos os atos passados, para acusar ou glorificar. Nada de distração, nada de fuga possível. O espírito é obrigado a contemplar-se, primeiramente, para se reconhecer ou para sofrer, e, mais tarde, para se preparar. Daí, para a maior parte, o remorso, a vergonha e a amargura. Os ensinamentos de além-túmulo nos fazem saber que nada se perde, nem o bem, nem o mal, e sim que tudo se inscreve, se repara, se resgata, por meio de outras existências terrestres, difíceis e dolorosas. Aprendemos igualmente que nenhum esforço é perdido e que nenhum sofrimento é inútil. O dever não é palavra vã, e o bem reina sem partilha acima de tudo. Cada um constrói dia por dia, hora por hora, muitas vezes sem o saber, seu próprio futuro.
A sorte que nos cabe na vida atual foi preparada pelas nossas ações anteriores. Da mesma forma edificamos no presente as condições da existência futura. Daí para o sábio a resignação ao que lhe é inevitável na vida presente. Daí também o estimulante poderoso para agir, devotar-se, preparando para si próprio um destino melhor. Quanto isso conhece não se encherão de medo, pensando no que está reservado à sociedade atual, cujos pensamentos, tendências e atos são muitas vezes inspirados pelo egoísmo ou por paixões más. A sociedade atual, que acumula, assim, acima dela, sombrias nuvens fluídicas que trazem a tempestade em seu dorso. Como não estremecermos em presença de tantos desfalecimentos morais, diante de tantas corrupções ostensivas? Como não estremecer, verificando que o sentimento do bem encontra tão pouco lugar em certas consciências? Como não estremecer, enfim, ao constatar, no fundo de tantas almas, o amor desenfreado pelos gozos, a cupidez ou o ódio? E se sentimos isso, como hesitar na afirmativa, à face de todos, para fazer conhecida de toda essa lei de justiça que os ensinamentos do além nos mostram tão grande, tão importante, essa lei que se executa por si mesma, sem tribunal e sem julgamento, mas a qual não escapa, no entanto, nenhum de nossos atos, lei que nos revela uma inteligência diretora do mundo moral, lei viva, razão consciente do universo, fonte de toda a vida, de todas as leis, de toda a perfeição. Eis o que é Deus. Quando esta ideia de Deus tiver penetrado no ensino, e, daí, nos espíritos e nas consciências, compreender-se-á que o espírito de justiça não é mais do que o instrumento admirável pelo qual a causa suprema leva tudo à ordem e à harmonia, e sentir-se-á que essa ideia de Deus é indispensável às sociedades modernas, que se abatem e perecem moralmente, porque, não compreendendo Deus, não se podem regenerar. Então, todos os pensamentos e todas as consciências se voltarão para esse foco moral, para essa fonte de eterna justiça, que é Deus, e ver-se-á transformar a face do mundo. A justiça não é somente de origem social, qual a Revolução de 1789 procurou estabelecer. Ela vem de mais alto, é de origem divina. Se os homens são iguais diante da lei humana é porque são iguais diante da lei eterna. E assim é porque saímos todos da mesma fonte de inteligência e de consciência, somos todos os irmãos, solidários uns com os outros, unidos em nossos destinos imortais porque a solidariedade e a fraternidade dos seres só são possíveis quando estes se sentem ligados a um mesmo centro comum. Somos filhos de um mesmo Pai, porque a alma humana é emanação da alma divina, uma centelha do pensamento eterno. Tudo nos fala de Deus, o visível e o invisível. A inteligência o discerne, a razão e a inteligência o proclamam. Mas o homem não é somente razão e consciência, é também amor. O que caracteriza o ser humano, acima de tudo, é o sentimento, é o coração. O sentimento é privilégio da alma, por ele a alma se liga ao que é bom, belo e grande, a tudo que merece sua confiança e pode ser sustentáculo na dúvida, consolação na desgraça. Ora, todos esses modos de sentir e de conceber nos revelam igualmente Deus, porque a bondade, a beleza e a verdade só se acham no ser humano em estado parcial, limitado, incompleto. A bondade, a beleza e a verdade só podem existir sob a condição de encontrar seu princípio, plenitude e origem em um ser que as possua no estado superior, no estado infinito. A ideia de Deus impõe-se por todas as faculdades do nosso espírito, ao mesmo tempo em que fala aos nossos olhos por todos os esplendores do universo. A inteligência suprema se revela a causa eterna, na qual todos os seres vêm aurir a força, a luz e a vida. Aí está o Espírito Divino, o Espírito Potente, que se venera sob tantas denominações, mas, sob todos esses nomes, é sempre o centro, a lei viva, a razão pela qual os seres e os mundos se sentem viver, se conhecem, se renovam e elevam. Deus nos fala por todas as vozes do infinito. E fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias, com esses característicos majestosos, que se chamam oceanos, montanhas e astros do céu, por todas as harmonias, doces e graves, que sobem do imo da terra ou descem dos espaços etéreos. Fala ainda no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação. Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz desperta e se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude,
de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germen divino, escondido em toda a alma humana. Por isso a alma humana se constitui o mais belo testemunho que se eleva em favor da existência de Deus, é uma irradiação da alma divina. Contém, em estado de embrião, todas as potências, e seu papel, seu destino consiste em valorizá-las no curso de inúmeras existências, em suas transmigrações através dos tempos e dos mundos. O ser humano, dotado de razão, é responsável, é suscetível de se conhecer e tem o dever de se governar. Como disse João Evangelista, a razão humana é essa verdadeira luz que esclarece todo homem que vem ao mundo. João 1:9. A razão humana, dissemos, é uma centelha de razão divina. E subindo a sua origem, é comunicando com a razão absoluta, eterna, que a alma humana descobre a verdade e compreende a ordem e a lei universais. Assim direi a todos, homens, filhos da luz, ó meus irmãos. Lembremo-nos da nossa origem, lembremo-nos do fim, durante a viagem da vida. Desprendamo-nos das coisas que passam. Liguemo-nos às que permanecem. Não há dois princípios no mundo, o bem e o mal. O mal é feito de contraste, qual a noite o é do dia. Não tem existência própria. O mal é o estado de inferioridade e de ignorância do ser em caminho de evolução. Os primeiros degraus da escada imensa representam o que se chama o mal, mas, à medida que o ser se eleva, realiza o bem em si e em torno de si, o mal vai atenuando-se, e depois se desvanece. O mal é a ausência do bem. Se parece dominar ainda em nosso planeta, é porque este é um dos primeiros anéis da cadeia, morada de almas elementares que estreiam na rude senda do conhecimento, ou, então, de almas culpadas, em rumo de reparação. Nos mundos mais adiantados, o bem se expande e, de grau em grau, acaba reinando sem partilha. O bem é indefinível por si mesmo. Defini-lo seria minorá-lo. É preciso considerá-lo, não em sua natureza, mas em suas manifestações. Acima das essências, das formas e das ideias, paira o princípio do belo e do bem, último termo que sou capaz de atingir pelo pensamento, sem o abranger, todavia. Reside em nossa pequeneza a impossibilidade de aprender a existência última das coisas, mas, a sensibilidade, a inteligência e o conhecimento são outros tantos pontos de apoio, que permitem à alma desprender-se do seu estado de inferioridade e de incerteza, e convencer-se de que tudo no universo, as forças e os seres, tudo é regido pelo bem e pelo belo. A ordem e a majestade do mundo, ordem física e ordem moral, justiça, liberdade, moralidade, tudo repousa sobre leis eternas, não há leis eternas sem um princípio superior, sem uma razão primeira, causa de toda a lei. Também o ser humano, tanto quanto a sociedade, não pode engrandecer-se e progredir sem a ideia de Deus, isto é, sem justiça, sem liberdade, sem respeito de si mesmo, sem amor, porque Deus, representando a perfeição, é a última palavra, a suprema garantia de tudo quanto constitui a beleza, a grandeza da vida, de tudo que faz a potência e a harmonia do universo. 7. A ideia de Deus e a experimentação psíquica. Até aqui, em nosso estudo da questão de Deus, mantivemos-nos no terreno dos princípios. Neste domínio, a ideia de Deus nos aparece qual chave da abóbada da doutrina espiritualista. Vejamos agora se não tem importância igual no domínio dos fatos, na ordem experimental. À primeira vista, pode parecer estranho ouvir dizer que a ideia de Deus representa papel importante no estudo experimental, na observação dos fatos espíritas. Notemos primeiramente que há tendência, por parte de certos grupos, para dar ao espiritismo caráter sobremaneira experimental, para fazer-se exclusivamente o estudo dos fenômenos, desprezando-os o que tem cunho filosófico, tendência para rejeitar tudo que possa recordar, por pouco que seja, as doutrinas do passado, para, em suma, limitar tudo ao terreno científico. Nesses meios, procurar-se afastar a crença e a afirmação de Deus, por supérfluas, ou, ao menos, por serem de demonstração impossível. Pensase, assim, atrair os homens de ciência, os positivistas, os livre-pensadores, todos aqueles que sentem uma espécie de aversão pelo sentimento religioso, por tudo que tem certa aparência mística ou doutrinal. Por outro lado, desejar-se-á fazer do espiritismo um ensino filosófico e moral, baseado nos fatos, ensino suscetível de substituir as velhas doutrinas, os sistemas caducos, e satisfazer o grande número de almas que buscam, antes de tudo, consolações para as suas dores, uma filosofia simples, popular, que lhes dê repouso nas tristezas da vida.
De um lado e de outro, há multidões a contentar, muito mais, até, de um lado que do outro, porque a multidão daqueles que lutam e sofrem sede de muito a dos homens de estudo. A sustentar estas duas teses vemos, de uma parte e de outra, homens sinceros e convencidos, a cujas qualidades nos congratulamos de render homenagem. Por quem optar? Em que sentido convirá orientar o Espiritismo para assegurar a sua evolução? O resultado de nossas pesquisas e de nossas observações nos leva a reconhecer que a grandeza do Espiritismo, a influência que adquire sobre as massas provém, principalmente, de sua doutrina. Os fatos são os fundamentos em que o edifício se apoia. Certamente, as fundações representam um papel essencial em todo edifício, mas não é nas fundações, isto é, nas estruturas subterrâneas, que o pensamento e a consciência podem achar abrigo. A nossos olhos, a missão real do Espiritismo não é somente esclarecer as inteligências por um conhecimento mais preciso e mais completo das leis físicas do mundo. Tal consiste, primordialmente, em desenvolver a vida moral nos homens, a vida moral que o materialismo e o sensualismo têm amesquinhado muito. Levantar os caracteres e fortificar as consciências, tal é o papel do Espiritismo. Sob esse ponto de vista, pode ser remédio eficaz aos males que assediam a sociedade contemporânea, remédio a esse acréscimo inaudito do egoísmo e das paixões, que nos arrastam aos abismos. Julgamos dever exprimir aqui nossa inteira convicção. Não é fazendo do Espiritismo somente uma ciência positiva, experimental, não é eliminando nele o que há de elevado, o que atrai o pensamento acima dos horizontes estreitos, isto é, a ideia de Deus, o uso da prece, que se facilitará a sua missão, ao contrário, concorrer-se-á para tornar estéril, sem ação sobre o progresso das massas. Certamente, ninguém mais do que nós admira as conquistas da ciência. Sempre tivemos prazer de render justiça aos esforços corajosos dos sábios que fizeram recuar cada dia os limites do desconhecido. Mas a ciência não é tudo. Sem dúvida ela tem contribuído, para esclarecer a humanidade, entretanto, tem se mostrado sempre impotente para torná-la mais foz e melhor. A grandeza do espírito humano não consiste somente no conhecimento, está também no ideal elevado. Não foi a ciência, e sim o sentimento, a fé e o entusiasmo que fizeram Joana d'Arc e todas as grandes epopeias da história. Os enviados do alto, os grandes predestinados, os videntes e os profetas não escolheram por móvel a ciência, escolheram a crença. Eles vieram para mostrar o caminho que conduz a Deus. Que é feito da ciência do passado. As vagas do esquecimento a submergiram, tal qual submergirão a ciência de nossos dias. Quais serão os métodos e as teorias contemporâneas em 20 séculos? Em compensação, os nomes dos grandes missionários têm sobrevivido através dos tempos. O que sobrevive a tudo, no desastre das civilizações, é o que leva a alma humana acima de si mesma, para um fim sublime, para Deus. Há outra coisa a mais. Mesmo nos limitando ao terreno do estudo experimental, há uma consideração capital em que devemos inspirar-nos. E a natureza das relações que existem entre os homens e o mundo dos espíritos, é o estudo das condições a preencher para tirar dessas relações os melhores efeitos. Desde que chegamos aos ditos fenômenos, ficamos impressionados pela composição desse mundo invisível, que nos cerca, pelo caráter das multidões de espíritos que nos rodeiam e que procuram sem cessar pôr-se em relação com os homens. Em torno do nosso atrasado planeta flutua uma vida poderosa, invisível, onde dominam os espíritos levianos e motejadores, com os quais se misturam espíritos perversos e malfazejos. Ali há muitos apaixonados, cheios de vícios, criminosos. Deixaram a terra com a alma repleta de ódio, com o pensamento saturado de vingança, esperam na sombra o momento propício para satisfazer seus rancores, suas fúrias, à custa dos experimentadores imprudentes e imprevidentes que, sem precaução, sem reserva, abrem de par em par as vias que fazem comunicar o nosso mundo com o dos espíritos. É desse meio que nos vêm as mistificações sem números, os embustes audaciosos, as manobras bem conhecidas dos espíritos experimentados, manobras pérfidas, que, em certos casos, conduzem os médiums à obsessão, à possessão, à perda de suas mais belas faculdades, a tal ponto que certos críticos, fazendo a enumeração das vítimas desses fatos, contando todos os abusos que decorrem de uma prática inconsiderada e frívola do espiritismo, têm perguntado se não seria-lhe uma fonte de perigos, de misérias, uma nova causa de decadência para a humanidade. Felizmente, ao lado do mal está o remédio.
para nos livrar das influências más, existe um recurso supremo. Possuímos um meio poderoso para afastar os espíritos do abismo e para fazer do espiritismo um elemento de regeneração, um sustentáculo, uma confortante. Esse recurso, esse preservativo é a prece, é o pensamento dirigido para Deus. O pensamento de Deus é qual uma luz que dissipa a sombra e afasta os espíritos das trevas, é uma arma que dispersa os espíritos malfazejos e nos preserva de seus embustes. A prece, quando é ardente, improvisada, e não recitação monótona, tem um poder dinâmico e magnético considerável. Ela atrai os espíritos elevados e nos assegura sua proteção. Graças a eles podemos sempre comunicar com aqueles que nos amaram na terra, aqueles que foram a carne da nossa carne, o sangue do nosso sangue que, da sombra do espaço, nos estendem os seus braços. Temos verificado, muitas vezes, em nossa carreira do experimentador, quando, em uma reunião espírita, todos os pensamentos e vontades se unem em um transporte poderoso, em uma convicção profunda, quando sobem para Deus pela prece, jamais falha o socorro. Todas essas vontades reunidas constituem um feixe de forças, arma segura contra o mal. Ao apelo que se eleva para o céu, há sempre algum espírito de escola que responde. Esse espírito protetor, a convite do alto, vem dirigir nossos trabalhos, afastar dali os espíritos inferiores, deixando somente intervir aqueles cujas manifestações são úteis para eles próprios ou para os encarnados. Há aí um princípio infalível. Com o pensamento purificado e a elevação para Deus, o espiritismo experimental pode ser uma luz, uma força moral, uma fonte de consolações. Sem elas, é a incerteza, a porta aberta a todas as armadilhas do invisível. É uma entrada franca a todas as influências, a todos os sopros do abismo, a esses sopros de ódio, a essas tempestades do mal que passam sobre a humanidade, à semelhança de trombas, e a cobrem de desordem e de ruínas. Sim, é bom, é necessário abrir veredas para comunicar com o mundo dos espíritos, mas, antes de tudo, deveis evitar que essas veredas que sirvam a nossos inimigos, para nos invadirem. Lembremo-nos de que há nos mundos invisíveis muitos elementos impuros. Dar-lhes entrada, seria derramar sobre a terra males inúmeros, seria entregar aos espíritos perversos uma verdadeira multidão de almas fracas e desarmadas. Para entrar em relações com as potências superiores, com os espíritos esclarecidos, é preciso a vontade e a fé, o desinteresse absoluto e a elevação dos pensamentos. Fora destas condições, o experimentador seria o joguete dos espíritos levianos. O que se assemelha se ajusta, diz o provérbio. Com efeito, a lei das afinidades rege tanto o mundo das almas quanto o dos corpos. Há, pois, necessidade, assim sob o ponto de vista teórico, assim sob o ponto de vista prático, necessidade, e ainda, sob o ponto de vista do progresso e do espiritismo, de desenvolver o senso moral, de nos ligarmos às crenças fortes, aos princípios superiores, necessidade de não abusar das evocações, de não entrar em comunicação com os espíritos senão em condições de recolhimento e de paz moral. O espiritismo foi dado ao homem como meio de se esclarecer, de se melhorar, de adquirir qualidades indispensáveis à sua evolução. Se destruíssem nas almas ou somente se desprezassem a ideia de Deus e as aspirações elevadas, o espiritismo poder-se-ia tornar coisa perigosa. Eis a razão por que não hesitamos em dizer que o entregarmos-nos às práticas espíritas sem purificar nossos pensamentos, sem os fortificar pela prece e pela fé, seria executar obra funesta, cuja responsabilidade poderia cair pesadamente sobre seus autores. Chegamos agora a um ponto particularmente delicado da questão. Exprobra-se muitas vezes aos espíritas o não viverem sempre de harmonia com os seus princípios, fazem observar que entre eles o sensualismo, os apetites materiais e o amor do lucro ocupam um lugar muitas vezes considerável. Acusamos, principalmente, de divisões intestinas, rivalidades de grupos e de pessoas, que são grandes obstáculos à organização das forças espíritas e à sua marcha para diante. Não nos convém insistir sobre essas proposições. Não queremos pronunciar aqui nenhum juízo desfavorável para quem quer que seja. Permita-nos somente fazer notar que não seria reduzido o espiritismo ao papel de simples ciência de observação, que se conseguiria eludir, atenuar essas fraquezas. Ao contrário, não faríamos mais que as agravar. O espiritismo exclusivamente experimental não teria mais autoridade, nem força moral necessárias para ligar as almas. Alguns supõem ver no afastamento da ideia de Deus uma aproveitável medida ao espiritismo.
Por nossa parte, diremos que é a insuficiência atual desta noção e, ao mesmo tempo, a insuficiência dos nobres sentimentos e das altas aspirações, que produzem a falta de coesão e criam as dificuldades da organização do espiritismo. Desde que a ideia de Deus se enfraquece em uma alma, a noção do eu, isto é, da personalidade, aumenta logo, e aumenta a ponto de se tornar tirânica e absorvente. Uma dessas noções não cresce e se fortifica senão em detrimento da outra. Quem não adora a Deus, adora-se a si mesmo, disse um pensador. O que é bom para os meios de experimentação espírita, é bom para a sociedade inteira. A ideia de Deus, nós o demonstramos, liga-se estreitamente à ideia de lei, e assim a de dever e de sacrifício. A ideia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à ordem, à harmonia, à elevação dos seres e das sociedades. Eis porque, logo que a ideia de Deus se enfraquece, todas essas noções se debilitam, desaparecem, pouco a pouco, para dar lugar ao personalismo, à presunção, ao ódio por toda a autoridade, por toda a direção, por toda a lei superior. E é assim que, pouco a pouco, grau por grau, se chega a esse estado social que se traduz por uma divisa célebre, divisa que ouvimos ecoar em toda parte: nem Deus, nem Senhor. Tem-se de tal modo abusado da ideia de Deus, através dos séculos, tem-se torturado, imolado, em seu nome, tantas inocentes vítimas, em nome de Deus tem-se de tal modo regado o mundo de sangue humano, que o homem moderno se desviou dele. Tememos muito que a responsabilidade deste estado de coisas recaia sobre aqueles que fizeram, do Deus de bondade e de eterna misericórdia, um Deus de vingança e de terror. Mas, não nos compete estabelecer responsabilidades. Nosso fim é antes procurar um terreno de conciliação e de aproximação, em que todos os bons espíritos se possam reunir. Seja como for, os homens modernos, em grande maioria, não querem mais suportar acima deles nem Deus, nem lei, nem constrangimento, não querem mais compreender que a liberdade, sem a sabedoria e sem a razão, é impraticável. A liberdade, sem a virtude, leva à licença, e a licença conduz à corrupção, ao rebaixamento dos caracteres e das consciências, em uma palavra, à anarquia. Será somente quando tivermos atravessado novas e mais rudes provas que consentiremos em refletir. Então, a verdade se fará luz e a grande palavra de Voltaire se verificará aos nossos olhos. O ateísmo e o fanatismo são os dois polos de um mundo de confusão e de horror. A história de Genie. É verdade que muito se fala de altruísmo, nova denominação do amor da humanidade, e se pretende que esse sentimento deve bastar. Mas, como se fará do amor da humanidade uma coisa vivida, realizada, quando não chegamos, não direi a amar-nos, mas somente a suportar-nos uns aos outros? Para se gruparem os sentimentos e as aspirações, é necessário um ideal poderoso. Pois bem, esse ideal não encontrareis no ser humano, finito, limitado, não encontrareis nas coisas deste mundo, todas efêmeras, transitórias. Ele não existe senão no ser infinito, eterno. Somente ele é bastante vasto para recolher, absorver todos os transportes, todas as forças, todas as aspirações da alma humana, para reconhecê-los e fecundar. Esse ideal é Deus. Mas que é o ideal? É a perfeição. Deus, sendo a perfeição realizada, é ao mesmo tempo o ideal objetivo, o ideal vivo. 8. Ação de Deus no mundo e na história. Deus, foco de inteligência e de amor, é tão indispensável à vida interior, quanto o sol à vida física. Deus é o sol das almas. É dele que emana essa força, às vezes energia, pensamento, luz, que anima e vivifica todos os seres. Quando se pretende que a ideia de Deus é inútil, indiferente, tanto valeria dizer que o sol é inútil, indiferente à natureza e à vida. Pela comunhão de pensamento, pela elevação da alma a Deus, produz-se uma penetração contínua, uma fecundação moral do ser, uma expressão gradual das potências nele encerradas, porque essas potências, pensamento e sentimento, não podem revelar-se e crescer senão por altas aspirações, pelos transportes do nosso coração. Fora disso, todas essas forças latentes dormitam em nosso íntimo, conservam-se inertes, adormecidas. Falamos da prece. Expliquemo-nos ainda a respeito desta palavra. A prece é a forma, a expressão mais potente da comunhão universal. Ela não é o que tantas pessoas supõem, uma recitação frívola, exercício monótono e muitas vezes repetido. Não. Pela verdadeira prece, a prece improvisada,
aquela que não comporta fórmulas. A alma se transporta às regiões superiores, aí aura e forças, luzes, aí encontra apoio que não podem conhecer, nem compreender aqueles que desconhecem Deus. Orar é voltar-se para o Ser Eterno, é expor-lhe nossos pensamentos e nossas ações, para submetê-los à sua lei e fazer da sua vontade a regra de nossa vida. É achar, por esse meio, a paz do coração, a satisfação da consciência, em uma palavra, esse bem interior que é o maior, o mais imperecível de todos os bens. Diremos, pois, que desconhecer desprezar a crença em Deus e a comunhão do pensamento que a ele se liga, a comunhão com a alma do universo, com esse foco de onde irradiam para sempre a inteligência e o amor, seria, ao mesmo tempo, desconhecer o que há de maior, e desprezar as potências interiores que fazem a nossa verdadeira riqueza. Seria calcar aos pés nossa própria felicidade, tudo que pode fazer nossa elevação, nossa glória, nossa ventura. O homem que desconhece Deus e não quer saber que forças, que recursos, que socorros dele promanam, esse é comparável a um indigente que habita ao lado de palácios, cheios de tesouros, e se arrisca a morrer de miséria diante da porta que lhe está aberta e pela qual tudo o convida a entrar. Ouvem-se frequentemente certos profanos que dizem, não tenho necessidade de Deus. Palavra triste e deplorável, palavra orgulhosa dos que, sem Deus, nada seriam, não teriam existido. Ó, cegueira do espírito humano, 100 vezes pior que a do corpo. Ouvistes algumas vezes a flor dizer, não tenho necessidade de sol? Pois bem, nós o sabemos, Deus não é somente a luz das almas, é também o amor. E o amor é a força das forças. O amor triunfa de todas as potências brutais. Lembremo-nos de que se a ideia cristã venceu o mundo antigo, se venceu o poder romano, a força dos exércitos, o gládio dos Césares, foi pelo amor. Venceu por estas palavras, felizes os que têm a doçura, porque possuirão a terra. E, com efeito, não há homem, por mais duro, por mais cruel, que não se sinta desarmado contra vós, se estiver convencido de que quereis seu bem, sua felicidade, de que tal desejais de modo real e desinteressado. O amor é todo-poderoso, é o calor que faz fundir os gelos do cepticismo, do ódio, da fúria, o calor que vivifica as almas embotadas, porém, prestes a desabrochar e a dilatar ao bafejo desse raio de amor. Notai bem, são as forças sutis e invisíveis as rainhas do mundo, as senhoras da natureza. Vede a eletricidade. Nada pesa e não parece coisa alguma, entretanto, a eletricidade é uma força maravilhosa, volatiliza os metais e decompõe todos os corpos. O mesmo se dá com o magnetismo, que pode paralisar o braço de um gigante. De igual modo o amor pode dominar a força e reduzi-la, pode transformar a alma humana, princípio da vida em cada um, sede das forças do pensamento. Eis a razão por que Deus, sendo o foco universal, é também o poder supremo. Se compreendêssemos a que alturas, a que grande e nobre tarefa nosso espírito pode chegar pela compreensão profunda da obra divina, pela penetração do pensamento de Deus em cada ser, seríamos transportados de admiração. Há homens convencidos de que, prosseguindo nossa ascensão espiritual, acabaremos por perder a existência, para nos aniquilar no Ser Supremo. É isso grave erro, porque, ao contrário, se conforme a razão indica e o confirmam todos os grandes espíritos, quanto mais nos desenvolvemos em inteligência e em moral, mais a nossa personalidade se afirma. O ser pode estender-se e irradiar, pode crescer em percepções, em sensações, em sabedoria, em amor, sem por isso cessar de ser ele próprio. Não percebemos que os espíritos elevados são personalidades poderosas. E, nós próprios, não sentimos que, quanto mais amamos, mais nos tornamos suscetíveis de amar, que, quanto melhor compreendemos, mais nos sentimos capazes de compreender. Estar unido a Deus é sentir, é realizar o pensamento de Deus. Mas o poder de sentir essa possibilidade de ação do espírito, não o destrói. Só pode engrandecê-lo. E quando chega a certo grau de ascensão, a alma se torna, por sua vez, uma das potências, uma das forças ativas do universo. Ela se transforma num dos agentes de Deus na obra eterna, porque sua colaboração se estende sem cessar. Seu papel é transmitir as vontades divinas aos seres que estão abaixo dela, atrair a ela, em sua luz, em seu amor, tudo que se agita, luta e sofre nos mundos inferiores. Não se contenta mesmo com uma ação oculta. Muitas vezes encarna, toma um corpo e se torna um missionário, desses que passam quais meteoros na noite dos séculos. Há outras teorias que consistem em crer que,
Quando em consequência de suas peregrinações, a alma chega à perfeição absoluta, a Deus, depois de longa permanência no meio das beatitudes celestes, torna a descer ao abismo material, ao mundo da forma, ao mais baixo grau da escala do